Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual a revelação que o Senhor nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes vamos fazer uma oração para estarmos pedindo que Ele direcione essa palavra e que Ele venha falar ao nosso coração. Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir nesse momento, entramos em Tua presença, Pai, para pedirmos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Queremos tão somente ouvir a Tua voz neste dia, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, venha nos ensinar, Pai, como devemos agir, de maneira que agrade ao Teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, obrigado por esse dia e fala, Pai, ao nosso coração, que seja o Teu Espírito Santo nos despertando para vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade no centro, Pai, do Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos iniciar essa semana um estudo sobre santidade, tá? Mas vamos por partes, tá bom? Vão ser vários vídeos que vão sair aqui no canal, ainda não tenho uma ideia de quantos vídeos que vai sair, porque esse é o primeiro que eu tô gravando. E a nossa palavra, ela começa hoje em Isaías 41, versículo de número 8, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Bom, dentro desse tema de santidade, o vídeo hoje vai ser sobre ser chamado e ser escolhido. Qual que é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Note, né, eu dei até uma ênfase ali, que aqui mostra que tem diferença, porque fala assim: Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és meu servo, e eu te escolhi, não te rejeitei. Então há sim uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. E vou falar para vocês que eu não entendia muito bem essa palavra até hoje. Hoje meu entendimento foi aberto e eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Vamos então ver aqui algumas anotações que eu fiz sobre o que significa ser escolhido. Escolhido significa ser selecionado ou nomeado para ser ou fazer alguma coisa. Então a gente é separado, né? Para ser ou fazer alguma coisa, né? Vamos lá para Mateus 22:14, que diz assim: Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Era aqui que eu tinha dúvida, eu não conseguia entender. Ficava assim, mas como assim, Deus? Alguns são chamados, mas nem todos são escolhidos. Eu não entendia, sabe? Aí hoje eu entendi isso através de uma pregação que eu estava assistindo de manhã, que não tinha nada a ver com esse assunto que eu tô trazendo para vocês, sobre ser chamado e escolhido. Só que uma parte da pregação, o pastor que tava pregando, ele explica sobre um cara que queria trabalhar numa empresa, né? E aí ele foi lá e ele ia subir... Não, ele já trabalhava nessa empresa, mas queriam que ele subisse de cargo, ele fosse trabalhar no almoxarifado da empresa. Aí ele acompanhou o superior dele lá, e daí esse cara era cristão, né? E o superior desse cara que era cristão chamou ele então para trabalhar no almoxarifado. Aí foi lá e mostrou tudo para ele e tal, explicou como que era. Aí falou para ele: só tem um detalhe aqui. Toda vez que entrar um engradado aqui, era de uma determinada bebida lá, sei lá, alguma marca de bebida, refrigerante ou algo assim, né? Não vou lembrar, e ele acho que nem citou sobre o que era, só falou que era sobre bebida, e a vez que entrasse, iam entrar 17 engradados dessa bebida. E ele deveria anotar que entrou 16, e uma ele deixava à parte, que era um negócio do cara lá. E aí ele ficou pensando naquilo: pera, mas vai entrar 17 e eu anoto 16? Né? Ou seja, ele ia precisar mentir, fazer um relatório que não era verdadeiro, né? E aí ele falou pro cara isso, né? Aí o cara falou: calma, não pense bem em casa, depois você me dá a resposta, não precisa me dar a resposta agora. Aí no outro dia, o cara foi lá e perguntou pra ele: e aí? E essa história é verdadeira, tá? Daí ele falou assim: não posso fazer isso porque eu vou estar desonrando o meu Deus e desonrando também a minha família, porque daí eu vou estar mentindo e vai contra o que Deus me falou. Aí o cara falou: parabéns, então vai ser você que vai ficar nesse cargo, porque eu já chamei 6 pessoas aqui, né? E todas elas caíram nisso. Todas elas concordavam em mentir e alterar o relatório. E você foi o único que foi verdadeiro, então você vai ser o escolhido para essa vaga, né? E aí ele falou, né, que ele nem era o primeiro que tinha sido pensado em ser chamado, né? Foi chamado outros primeiro que ele foi meio que nem era uma opção no início, né? E acabou sendo depois. E aí ele foi escolhido.
E aí, quando eu vi essa história, que não tinha... Era outro tema, a pregação que eu tava ouvindo, mas a minha mente, ela lembrou disso aqui, da dúvida que eu tinha a respeito de ser chamado e ser escolhido, sabe? Aí a minha cabeça tem igual aquele meme, fez... sabe? Aí eu pensei, ai meu Deus, eu entendi a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Então você vai ser chamado, mas nem só porque você é chamado, você vai ficar, né? Ou vai ser escolhido para aquilo, né? Existem vários requisitos para que você seja escolhido, mas todos são chamados, né? São muitos os chamados, como diz a palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns versículos aqui da Bíblia a respeito disso, para você poder ir entendendo melhor também. Em Mateus mesmo, capítulo 11, versículo 28, vai mostrar mais como várias pessoas são chamadas mesmo, tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ou seja, vinde a mim todos os que estão cansados, né? Então, tem outra seleção que diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, todos recebem esse chamado, né? E aonde mais que diz que várias pessoas, ou todas as pessoas, recebem esse chamado? Romanos, capítulo de número 8, do 28 ao 30, né? Ou, é só mais uma coisa, né? Antes de eu ler aqui, ou seja, todas as pessoas elas estão sendo chamadas. A partir do momento que elas ouvem a palavra de Deus, é um chamado para elas. Então, a partir do momento que você está ouvindo essa palavra, entenda bem, você está sendo chamado. Cabe a você agora saber escolher se você quer ser escolhido, se você quer fazer parte disso ou não, né? É uma escolha tua também. Além de ser uma escolha de Deus, é uma escolha tua. Ele chama. E aquele que decide ir lá e, né, assim como na vaga de emprego, como eu disse agora há pouco, né, vamos analisar um pouco mais, usar esse exemplo para que você possa entender. A empresa, ela escolhe você se você quiser cumprir os requisitos dela e se você escolher a empresa também, né, numa vaga de emprego. Por exemplo, você vai lá e eles falam, ó, eles chamam todo mundo, gente, tem vaga aqui, ó, para esse emprego. Aí você vai até lá. E aí você leva o teu currículo, né? E aí, se o teu currículo estiver de acordo com aquilo que eles estão dizendo ali, aí eles vão te chamar para você fazer exames, né? Então, você escolhe se você quer fazer parte daquela empresa. Eles vão te explicar as normas da empresa, vão te explicar o salário e tudo mais. E se você se agradar daquilo, você escolhe fazer parte dali. Então, eles podem escolher você também, né? E assim é no mundo espiritual também, né? Eu usei esse exemplo só para vocês poderem entender. Mas a partir do momento em que Deus chama todo mundo, você vem a Ele. E a partir do momento que Ele começa a trabalhar em você, porque é o Espírito Santo que começa a trabalhar em você e mudar você, você é escolhido, entendeu? E aí você tem que dizer sim também. Como que eu digo sim? Você tem que, a palavra de Deus diz que tem que crer no coração e confessar com a boca. Você crê que Jesus veio e levou os nossos pecados sobre ele e as nossas enfermidades, né? E a partir do momento em que você confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e que você pede para ele salvação, ele salva você. Então, a partir dali, você passa a ser um escolhido. E aí, a partir dali, você começa a agir como escolhido. Você começa a agir, tipo, como se estivesse trabalhando para aquela empresa, entendeu? Então, né, tentando explicar melhor para vocês, né, de uma maneira mais clara. Então, por exemplo, a partir do momento que você foi admitido naquela empresa, você começa a seguir as normas daquela empresa. E assim é no reino de Deus também. A partir do momento que você escolhe fazer parte do reino de Deus, que você crê, que você confessa, que são os requisitos que ele, né, designa pra gente. E a partir desse momento, você começa a viver de acordo com o reino de Deus, né, com as normas, com as leis, com a lei, com a palavra de Deus. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que não tenha ficado mais confuso. E lá em Romanos, então, 8:28 diz assim, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? E o que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, se você tá chamado, é só você aceitar, entendeu? Porque a partir do momento que você foi chamado, a partir do momento que você ouviu essa palavra, que você entendeu que você foi chamado, assim como todos nós somos, você tem que escolher, então, viver uma vida com Cristo. A partir do momento que você faz essa escolha, ele justifica você, ou seja, ele te perdoa dos pecados e ele te capacita para que você possa servir a ele, né? E isso é uma boa notícia pra gente. Assim, a gente é escolhido dele. E sendo escolhido dele, a gente passa a ser separado, nomeado, né? Para fazer algo
algo, né, pro reino de Deus. E depois que você escolhe, depois que ele te chama, você escolhe obedecer ele e se torna um escolhido dele, ele não volta mais atrás com isso, né? Às vezes a gente é que volta atrás, né? Às vezes a gente tá no caminho e se desvia. Por isso, escolha voltar para ele o mais rápido possível se você se desviou, porque ele não volta atrás depois que ele escolhe a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em João 6:37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma ou de maneira alguma o excluirei. Então, depois que foi a Jesus, ele não vai mais excluir você, entendeu? Ele vai continuar ali de todas as formas falando com você, seja através desse vídeo, seja através da palavra dele, às vezes através de alguma pessoa que vai até você falar, que ele quer que você volte para ele, porque você é um escolhido dele, né? E ele não quer abrir mão, ele não vai abrir mão de você. Mas, se você escolher sair de lá, se desligar da empresa, pedir a conta, né? Usando ainda aquele exemplo lá, se você não quiser mais fazer parte do reino de Deus, ele não pode te obrigar. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, né? Então, se você não quer mais fazer parte do reino de Deus, ele não tem como obrigar você, mas ele tá de braços abertos esperando você voltar. Ainda dá tempo de você voltar, porque o dia que o Senhor Jesus voltar e você não estiver ligado com ele, se você não estiver servindo a ele, escolhido ainda dele, se você tiver escolhido ir por outro caminho, você vai ficar, você não vai subir ao céu, né? E pior ainda, né? Você vai descer ao lago do fogo do inferno, né? Aquele lago que tem enxofre, né? Que queima a eternidade toda, né? E por que não escolher a Cristo, né? O melhor caminho. A palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Deus ele vem para que a gente tenha vida eterna e vida em abundância, né? Então a gente precisa escolher a ele também. É uma coisa de ambos, né? Ele escolhe a gente e aí a gente escolhe a ele também. E ele primeiro nos escolhe e depois a gente escolhe a ele também, né? Então, e ele já fez isso, né? Ele enviou o filho dele para morrer lá na cruz, levar os nossos pecados e nos justificar. E ele tá chamando, né? Então a gente precisa ouvir esse chamado e atender e escolher servir a Deus e assim sermos os escolhidos dele também, né? Como ele já destinou isso, né? A partir do momento em que ele fez o homem, era tudo parte do plano inicial dele, né? Desde o princípio ele criou o ser humano para viver em comunhão com ele, né? Nós que fomos nos afastando, né? Mas ele está ali esperando a gente voltar. E agora, para finalizar, Mateus 16:24. Então, Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e acompanhe-me. Então tá na hora de você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e acompanhar o Senhor Jesus, tá? É isso que nós devemos fazer. Está na hora de nós fazermos isso, de nós nos negarmos, de nós negarmos a carne, o pecado e tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. A palavra de Deus diz, né, que tomar o meu jugo que é leve e suave, né, o fardo dele é suave também, né, não significa que não vai ter jugo e não vai ter uma carga para você carregar, né, só que ela é mais leve do que a do mundo. A do mundo é a prisão através do pecado, você fica lá preso naquilo, né, você tem sofrimento, destruição. Não se esqueça, matar, roubar e destruir. É isso que o diabo faz, né? Ele mata a pessoa, seja com doença, seja fisicamente ou espiritualmente, né? Ele destrói, né? Então, ele rouba também, ele rouba a paz da pessoa, né? E Jesus, ele veio para que nós tenhamos paz, né? Tenhamos vida eterna. Então, tá na hora de você fazer a sua escolha, né? Escolha seguir a Cristo, tomar a sua cruz e seguir a ele, né? Aceitando ele como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você ser realmente, de fato, o povo escolhido do Senhor, né? Aquele que o Senhor não rejeita, ele escolheu para não rejeitar. Tá bom? Era essa a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Ah, mas como que eu faço para mim aceitar Jesus, então, para mim escolher a ele, né? Como eu falei em algum momento aqui do vídeo, crer no coração e confessar com a boca. Então, creia no teu coração que ele veio, morreu por você, levou os seus pecados, né, e as suas doenças, e confesse com a boca que ele é o Senhor e Salvador da tua vida, né? Toma uma decisão hoje, faz uma oração, né, falando para Jesus te salvar. Se você quiser, eu faço essa oração com você. Feche seus olhos.
Pai, repita comigo, Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença agora para confessar, Pai, eu creio no meu coração que Jesus levou sobre si os meus pecados e as minhas doenças lá na cruz, e confesso agora com a boca que eu creio, Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador. Jesus, me salva, em nome de Jesus é a oração que eu faço. Amém. Pronto, agora você está salvo, né? Você creu no coração e confessou com a boca. E você, então, a partir de agora é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, como diz a palavra de Deus. O que você precisa fazer agora é buscar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quem vai te transformar é o Espírito Santo, não se desespere. Antes eu me desesperava pensando, meu Deus, mas eu faço tudo errado, como que eu vou fazer? Eu não consigo me livrar disso ou daquilo. Calma, não se desespere. Quem vai trabalhando no teu coração é o Espírito Santo. É Ele que vai te dizendo, ó, assim não mais. E você vai perdendo o gosto por aquilo que antes você achava a coisa mais espetacular do mundo. Você vai perdendo o gosto, entendeu? E você vai criando gosto pela palavra de Deus e por fazer aquilo que é certo, aquilo que tá na palavra de Deus. Eu aconselho você que, caso você não faça parte de uma igreja, você procure uma igreja onde de fato seja pregado o evangelho, né? Porque lá também vai ser bom para você ouvir a palavra de Deus. Quando a gente começa, né, a gente aceita Jesus, a gente começa como um bebê na fé, e a gente precisa de um alimento mais igual bebê, uma papinha, entendeu? Um leite materno, e é na igreja que a gente vai receber esse alimento, né? E aí a gente vai crescendo e vai tendo entendimento e amadurecendo, e aí vai recebendo o alimento conforme a nossa idade espiritual, vamos dizer assim, né? E também através da leitura bíblica, através de oração, mas não deixando de congregar na igreja, que a palavra de Deus diz, né? Não erreis, né? Não deixem de congregar, né? Bom, era esse o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!